para nós alçar voo daqui um pouco. Aqui o Sr. José na expectativa também, tomando chimarrão. Diz ele que vai voar tomando chimarrão. Vamos ver se vai dar certo. Vou chegar mais perto aqui para conhecer nessa... Tô motorizando o bicho. E aqui o nosso piloto que nos garante total segurança no voo, não é mesmo, Tony? É isso aí. Garantia total. Então, Adriano, é o seguinte. Eu vou instalar agora a mangueira aqui, nós temos que funcionar ele. Da mangueirinha aqui. Será que nós já faríamos uma linha ali por causa da mangueirinha? Já deixa a cara. Tem. Mas eu tenho naquele carburador, eu tenho que ver se ela entra. Aí, agora ficou reguladinho. Isso aí, daqui um pouco nós vamos tentar dar uma voada aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô pensando em misturar o óleo Singe com o óleo do motor. Eu acho muito fino, cara. Eu ponho o óleo do motor logo direto. Olha o furo aí, ó. Objeto não identificado sobrevoando aqui. Tá muito escuro. Aí, esse cabeça. Vai essa motinha, ó. E aí, meu amigo, chegando de mais um voo aí? Chegando de mais um voo. De mais uma viagem. Tudo em perfeitas condições? Essa é a aeronave totalmente projetada pelo nosso amigo Tonete. Ontem já foi testada, feito vários voos e hoje a gente vai fazer mais um voo panorâmico. Nós vamos chegar mais perto ali para acompanhar nosso piloto Tonete, que está fazendo as últimas checagens aí no aparelho. Meu amigo, fazendo as últimas checagens aí para o sobrevoo panorâmico? Exatamente, Adriano. Estamos fazendo uma checagem aqui. E aquela checagem de rotina que tem que ser feita todo dia antes de fazer o primeiro voo. Tem que ser checado para ver se realmente a aeronave está em perfeito estado de condições para que possamos ter um voo de bastante segurança. Tá certo. Só chegar aqui que eu quero te mostrar como que funciona. Essa foi uma adaptação de um carburador mais potente, bobagem especial, e conseguimos atingir o objetivo. Com essa carburação aqui, nós atingimos 3.500 RPM nesse motor. Ah, sim. Então ele está decolando aí com duas pessoas, sobrando potência. Realmente atingimos o objetivo nosso. Então quer dizer que você ficou satisfeito com a performance do seu aparelho? Exatamente. Esse aparelho foi projetado e desenvolvido por mim mesmo. Você pode mostrar, ele é um aparelho
totalmente Pegou projetado por você, né? Exatamente, ele pegou uma estética muito bacana, com captação de ar, com radiador de óleo, né? Uma carburação muito boa, né? Ignição eletrônica. O segredo da potência está nesse carburador Exato. que você fez a instalação dele A aí, gente regulagem, tudo, né? Exato, nós fomos inovando, né? Foi colocado no início um carburador original desse motor, mas ele ficou um motor xoxo, ele ficou sem torque praticamente, né? Aí com Sim. esse motor, agora podemos voar em dois aí tranquilo, com sobra de potência. Eu estive observando ontem a facilidade desse aparelho levantar do chão. Exatamente, ele está correndo 50 metros de pista e decolando com dois ovos de 70 kg aí, mais de tanque cheio, entendeu? Ele ficou muito bom mesmo, eu estou muito satisfeito, fiquei muito feliz com esse trabalho e até tenho que agradecer você, que foi você que me ajudou, a Jumbo lá, a galera toda lá deu uma mão para nós e conseguimos fazer essa adaptação. Você pode mostrar aqui o sistema, como funcionou o sistema de aceleração aqui, né? Ficou muito bem instalado, né? E dá para perceber, ficou muito bom, né? E sistema de filtro, né? Esse é um filtro de competição que você trouxe de São Paulo, né? Exatamente, esse é um filtro de carro de competição, de motor, o motor envenenado mesmo, né? Então é um filtro que dava muita entrada de ar, né? Vazão de ar. Uma vazão de ar maior, como o carburador é um carburador da boca grossa, então a tubagem dupla, né? E pelo contrário, podia dizer que ficou gastando mais gasolina, ele ficou mais econômico. Ele, segundo o que deu para observar ontem, no pouco que a gente voa, ele gastou 10 litros de gasolina por hora, voando duplo ainda, que exige mais potência, entendeu? Pois eu fiquei admirado com esse detalhe aí que você estava me falando agora no carro ali, que geralmente quando dá mais potência o motor consome mais, mas esse não foi o caso, né? Não, porque segundo que o conhecimento que a gente tem, isso aconteceu em função da mistura mais correta de gasolina, entendeu? Ele tem o ajuste da mistura, né? É o ajuste da mistura. Aqui tem esse chicrê aqui é Deixa regular. eu pegar ele no detalhe ali. Esse chicrê você regula ele, você faz a mistura aqui manual, né? No qual você vai rodando ele até você chegar à afinação correta do motor. Então ele está com a mistura super bem misturada e isso que acontece esse fenômeno dele gastar menos, porque a mistura está correta, né? Exato. Agora no caso, para esse aparelho voar em perfeito, fazer um voo perfeito também depende muito da perícia do piloto, né? Exatamente, é uma aviação experimental e para que ele tenha segurança exige muita experiência e muito conhecimento do piloto, porque ele acaba sendo uma aeronave perigosa, né? Então você tem que estar com a revisão dele em dia, muito bem checado, para que nada dê errado. Então, meu amigo, até daqui um pouco lá em cima, né? Tudo bem, daqui um pouco você vai poder subir junto comigo e mostrar as imagens lá de cima, mostrar como está realmente funcionando. Mas chega aqui, eu quero te mostrar mais alguns detalhes. Aqui ele tem um tanque de combustível com marcador até 45 litros, mas na realidade ele pega 50 litros. Aqui nós temos o banco, que comporta duas pessoas, né? O piloto mais o passageiro. E um painelzinho com uma estética até bonitinha, né? Original, foi desenvolvido próprio por trike mesmo. É um painel bem bonito, com as funções necessárias, né? Exatamente. E aí tem uma biquília, essa biquília aqui também foi modernizada, foi inovada ela. É uma biquília que ficou bastante reforçada, ela funcionou muito bem, ela ficou com um amortecimento perfeito, que nem você pode estar vendo. E daí tem um sistema de freio a disco, né? Ah, isso é muito importante, na hora que precisar do freio ele poder ser eficiente. Veio muito esteticamente muito bem, né? Pegou muito bem para ele e funciona muito bem também. Então eu estou muito satisfeito. Eu acho que hoje eu não teria mais nada a mexer nesse aparelho. Ele está exatamente do jeito que precisar. Está perfeito para voar, no caso. Exatamente. Perfeito para aventura. E agora nós vamos dar mais uma checadinha para funcionar o motor. Beleza. Bom, Adriano, agora como já checamos ele, a gente vai dar a partida. Eu gostaria que você mostrasse como esse motor está funcionando, a afinação dele, a potência. Depois você vai mostrar o RPM dele, a capacidade que está. Chega aqui para você me ajudar a segurar.
E aí vem nosso amigo Tonete com o Toninho. E agora? Vai levantar voo. Levantou. É incrível, meu. O que o homem pode fazer, hein? Vai tranquilo, meu amigo, vai. Agora ele vai pousar. Levantou de novo. Pois é, Tonete, eu estou aí na expectativa do meu primeiro voo panorâmico aí. Estou até meio ansioso aí, que já em várias vezes aqui fiquei por último, mas espero que hoje eu possa aproveitar bem esse voo. Não, com certeza, Adriano. Eu estou aqui fazendo essas imagens tudo que eu faço questão de levar o pessoal lá de São Paulo. Você é um grande amigo que eu conheci já há uns 4 anos aqui junto com o Mano da Jumbo. E eu considero você um excelente profissional, tanto como profissional como pessoa. Você é um cara amigo da gente há muitos anos. Eu faço questão de retribuir essa ajuda, esse favor que você me fez ajudando a revisar esse aparelho. E você teve o privilégio, né, de me ajudar a fazer essa adaptação com tanto sucesso aí. Então, como nós estamos aguardando aqui, agora são 4 horas e 30 minutos da tarde, então nós estamos aguardando o último avião que está pousando aqui em Juína. Ele acabou de tocar o solo, vou mostrar, vamos ver se ele está chegando, vamos ver. Ele passou para lá, ele passou, daqui um pouquinho ele vai estar por aí, nós vamos estar mostrando ele taxiando aqui. Você pode ter certeza, Tonete, que você está realizando o sonho no caboclo aqui. Pois é, Adriano, eu sei que você é um cara curioso, um cara especialista em injeção eletrônica, é um dos melhores de Juína. E para mim é um privilégio ter um cara que nem você para a gente contar, que eu até vim fazer a revisão desse aparelho aqui, porque eu sabia que podia contar com você. Você quer perguntar alguma coisa, Adriano? Não, o que eu mais tenho curiosidade para saber é sobre a segurança lá em cima. Se é seguro para voar lá em cima, como é que é? Aí é o seguinte, Adriano, como você acompanhou de perto essa revisão, você viu que a gente tem um certo capricho, né? Material de primeira qualidade, a gente não usa peça paralela, só peça original. E temos um conhecimento, né? Porque eu sou piloto, eu estudei meteorologia, né? Eu estudei navegação, eu fiz um curso bem aprofundado, né? Para aprender a pilotar esses aparelhos. Tá chegando o avião aí. Ah, tá, eu vou mostrar ele. Então, para as pessoas verem que está chegando o avião, que a gente estava aguardando ele chegar, né? Para a gente poder decolar. Então vamos mostrar a imagem, ele está se aproximando ali. Aí, está chegando ali.
Ah, tá chegando. Esse é o último avião que tá chegando aqui em Juína, aí nós vamos ter o espaço do Ivan, vai poder sobrevoar. Aí tá chegando, tá taxiando aqui na pista de Juína. Ele é uma pista que tem 1.650 metros, é uma pista asfaltada, né? É uma é a quinta melhor pista do estado de Mato Grosso. Então tá aqui, tá se aproximando aqui o avião. Chegou, a tripulação vão descer, né? E é isso aí, Adriana. Então, já mostramos o avião chegar. Agora nós vamos continuar aqui respondendo as suas perguntas aí. Deixa eu dar a volta aqui. Eu sou meio leigo no assunto para filmar, né? Eu sou fotógrafo, mas não sou cinegrafista. Então vamos ver. O que mais, Adriano, que você quer ver aí? Qual que é a autonomia de voo desse aparelho? Autonomia? Quanto tempo a gente pode ficar no ar? Ele tem autonomia de 4 horas. 4 horas. Nós estamos aí com um tanque de 50 litros, é a autonomia para 4 horas. E ele faz um cruzeiro, mantém um cruzeiro de, em média, 100 km por hora. Ah, tá. A velocidade dele média é de 100 km por hora, é mais ou menos. Tá? Então é mais ou menos isso, cara. Queria saber, e no mais é ansiedade para poder voar. Então, agora você vai poder, vamos subir junto, você vai poder filmar, né? Acompanhar a decolagem, o voo, vamos fazer um sobrevoo sobre a cidade. E depois você vai fazer também documentar o pouso, né? Ver. Daí você vai me dizer. Nós estamos aqui na cabeceira 117 da pista do aeroporto de Juína, no Mato Grosso. Agora eu vou iniciar uma decolagem contra o vento, cabeceira 117, e vamos fazer um voo panorâmico, uma tomada, umas imagens sobre a cidade de Juína. Então vamos lá, amigão? Beleza. Tá preparado? Vamos nessa. Vamos lá então.
fizemos um pouso bem sucedido, como deu para perceber. O aparelho está muito afinadinho. Conseguimos fazer um ótimo pouso. Beleza. Fizemos um pouso aí, tinha um pouco de vento, mas nosso amigo do jeito conseguiu posar em perfeitas condições. Rapaz, indescritível, não tem o que explicar, viu? Estamos pegando aí. É isso aí, adrenalina pura, cara. É só voando pra saber, viu? Só voando pra saber mesmo.